André fora do Fluminense. Esse vídeo aqui é para falar sobre as atualizações do caso do André, da venda dele para o Fulham. Então, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, participe aqui comigo. E vamos falar dessa situação, a situação do André. O André, ele tá vendido? Não. Ele ainda não tá vendido, a venda ainda não foi concretizada. Então, por que eu coloquei aí no título que o André já não é mais jogador do Fluminense? Porque, pela lógica, a gente já não pode mais contar com ele. A venda dele para o Fulham está sendo negociada em algo em torno ali entre 25 a 30 milhões de euros. Hoje, o Fluminense tem uma proposta de 25 milhões de euros pelo André, e esse não é o valor que o Fluminense quer por ele. O Fluminense quer algo ali em torno de 30 milhões de euros, uma proposta parecida com aquela que o Fluminense recusou no passado pelo André. A grande questão é, o André, ele se desvalorizou nesse meio tempo, ficando 6 meses lesionado. O Fluminense está passando por um momento coletivo muito ruim, o lanterna do Campeonato Brasileiro, zona de rebaixamento, tudo isso aí que a gente já sabe que infelizmente está acontecendo. Isso fez o André se desvalorizar? Na visão do Fluminense, não. O André continua sendo o mesmo jogador, tendo o mesmo valor de mercado, o mesmo potencial eventual para uma revenda. É um jogador com todas as características que fez ele valer algo em torno de 30 milhões de euros há um tempo atrás. É o mesmo jogador com o mesmo valor de mercado. Por isso, o Fluminense rejeitou uma proposta de 25 milhões e vai tentar uma negociação aí para chegar o mais perto possível ali dos 30 milhões de euros. Essa é a lógica e por conta disso, na minha opinião, a gente já não pode mais contar com o André e a gente já não vai mais contar com ele, esse é o fato. A venda do André, ela já é uma venda ali que a gente sabe que ela era inevitável. O Fluminense conseguiu no passado segurar o jogador com um acordo ali entre o jogador e o presidente. A gente ganhou a Libertadores com o André e por conta desse acordo o Fluminense não vai se negar em vender o André agora nessa janela de transferência. Toda transferência ela é acordada em 3 partes. É o clube que está comprando, o clube que está vendendo e o jogador. E nesse momento tem um clube querendo comprar o André, tem o André também querendo jogar na Europa e tem o Fluminense no momento em que acaba se vendo numa situação em que precisa vender por conta do acordo e uma venda também acaba sendo favorável por conta das questões financeiras que essa venda envolve. É algo em torno de 180 milhões de reais, é bastante coisa para o Fluminense e também pode ser o dinheiro que o Fluminense vai utilizar para se reforçar agora na janela de transferências. Pode usar parte desse dinheiro, por exemplo, para investir no Facundo Bernal, que é aquele jogador, aquele volante uruguaio, que o Fluminense já estava ali mais ou menos acertado, apalavrado com ele. O Botafogo entrou ali na negociação, bagunçou a negociação e se retirou. Acabou atrapalhando ali a situação do Fluminense, mas o Fluminense deve investir agora pesado no Facundo Bernal, com a saída iminente aí do André. As coisas estão ali por detalhes. E acompanhando ali o caso, eu tenho certeza que o André vai ser vendido até a próxima semana. As coisas estão realmente aí por detalhe e a gente não vai mais poder contar com o André. Tomara que o Facundo Bernal seja tudo isso que a gente espera que ele seja. A imprensa uruguaia está dizendo que ele é o volante mais promissor do Uruguai no momento e é um jogador de 20 anos, um jogador muito novo. O Fluminense pretende adquirir ali parte dos direitos econômicos do jogador, então ele pode ser útil nesse momento de recuperação e lá na frente o Fluminense pode lucrar também com uma possível venda. E essa é a expectativa, que o Fluminense consiga agora vender o André por conta de todos esses fatores aí que eu falei e que a chegada do Facundo Bernal cubra tecnicamente aquilo que o André vai deixar. Talvez não no mesmo nível, a gente sabe que o André é um jogador muito fora da curva, mas o Facundo Bernal, ao que tudo indica, é um jogador também muito promissor, é um jogador que vai entregar muito aí tecnicamente para o Fluminense nesse momento e financeiramente no futuro, caso, é claro, a negociação se concretize. Entre o Fluminense e o Facundo Bernal ainda não tem nada definido, o Fluminense não tem aí uma compra muito bem encaminhada ainda, mas as coisas estão ali em negociação. Pode ainda chegar outro clube e tentar mais uma vez atrapalhar as coisas, como o Botafogo acabou fazendo, mas a expectativa é sim que o Fluminense consiga fechar essa compra e continuar aí se reforçando nessa janela de transferência. No fim de semana agora já tem a estreia do Thiago Silva, tem o retorno do Germancano, o Fluminense também fechou a contratação ontem do Ignacio, então as coisas estão aí se encaminhando, o Fluminense está se reforçando no mercado, é o que a gente precisava fazer. A gente já está numa situação em que vencer os próximos 2 jogos, caso ninguém pontue, ainda assim a gente não sai da zona de rebaixamento. Essa rodada está sendo muito ruim para o Fluminense, então o Fluminense precisa ganhar do Cuiabá no próximo fim de semana, tentar pelo menos aí um empate com o Palmeiras no próximo jogo e virar ali o turno pelo menos fora da lanterna, pelo menos passando ali o Vitória, para a gente conseguir começar a construir alguma coisa.
Vamos ver o que vai acontecer. As movimentações estão sendo boas, o Fluminense está correndo atrás daquilo como pode fazer dentro das suas possibilidades. A venda do André acaba agregando muito financeiramente, perdendo tecnicamente, como todo mundo sabe, mas as coisas têm que acontecer. A venda do André ela era inevitável, a gente já sabia que ia acontecer. E vamos ver agora como o Fluminense se comporta daqui para frente, quem é que vem para cobrir essa volância. Tomara que seja o Facundo Bernal, é um bom jogador, está sendo muito bem recomendado aí pela imprensa uruguaia. Tomara que ele venha e o Fluminense vai conseguir sair dessa situação. Qualquer nova notícia eu vou estar trazendo aqui para vocês, qualquer nova análise, contratação, qualquer coisa que envolver o Fluminense que seja interessante nas próximas horas, no fim de semana, ou qualquer momento, eu trago aqui para vocês. Então se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. E se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado, até a próxima.